Olha, é uma alegria chegar até você com o programa Andando com Cristo, aqui pela TV Grandourados. E mais uma vez podemos comunicar a palavra de Deus a você e a sua família. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Hoje eu quero começar a nossa programação falando do Congresso da Família que nós vamos ter esse fim de semana. E esse congresso é voltado a abordarmos os assuntos, os desafios contemporâneos da família moderna. São muitos os desafios da família em todas as épocas, em todas as gerações. Nós estudamos aqui na Bíblia, cada geração, famílias enfrentando os seus desafios. E quais são os desafios da família contemporânea, da família cristã? O ambiente, o contexto da família, a dádiva da família, ou como você valoriza a sua família e quais são os valores que alicerçam a sua família. Hoje o programa Andando com Cristo vai tratar sobre a estrutura e os valores da família cristã. Então, você não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. E lembrando que o nosso Congresso da Família começa na sexta-feira próxima, às 19h30. Segue no sábado e no domingo, e você e a sua família são nossos convidados, obviamente. Vamos dar um intervalo e voltamos para tratar desse assunto tão importante. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9h, Escola Bíblica Dominical. Às 19h, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19h30, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. O texto que eu quero ler para a nossa meditação no programa Andando com Cristo de hoje, para falarmos sobre a família, Efésios, capítulo de número 5, a partir do versículo 21. E esse texto traz primeiramente o retrato do casamento e depois dos filhos dentro desta família. Diz assim o texto: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam e sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, a si mesmo se ama.
Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Depois Paulo vai falar nos filhos que devem obedecer aos pais. Presta atenção nisso, porque nós estamos tratando aqui da estrutura da família. Primeiro, você deve saber que a família, sendo ela uma família cristã ou não, a família é uma estrutura estabelecida por Deus desde a criação. Todas as culturas têm seus modelos de família, mas todas as culturas mantêm o embrião da sociedade, que é a família, célula máter da sociedade, e onde a vida acontece, onde as pessoas nascem, onde as pessoas morrem, onde os filhos crescem, onde os amores se encontram. A família é uma instituição estabelecida por Deus. Lá em Gênesis, o livro das origens, nós vemos que Deus criou o homem, depois Deus criou a mulher, e depois Deus uniu o homem à sua mulher pelo casamento. E o princípio da formação da família é citada por Paulo aqui, citado por Jesus lá nos evangelhos, o evangelho de Mateus, quando diz: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O homem e a mulher, macho e fêmea, se une pelo elo do casamento, e a família deve nascer pela formalidade do casamento, nunca por um ajuntamento e morar junto, sei lá o que, não. A formalidade do casamento. O casamento é o que legaliza, que dá estrutura à família e que autoriza um casal a ir morar juntos, desfrutar da mesma cama, do mesmo espaço, do mesmo ambiente familiar, formar ali a sua família. A Bíblia diz que esta formação familiar precisa de começar com o ato formal do casamento, com os votos do casamento, com o comprometimento do casamento. Tanto o casamento como é feito lá no cartório, onde a pessoa assina um termo de compromisso e legaliza, formaliza uma com a outra esta união, e depois de casados vem até a igreja para pedir a bênção de Deus sobre aquele casamento. A igreja não faz casamento e o Estado não pode invocar a bênção de Deus sobre o casamento que ele mesmo fez, de forma que o papel da igreja e o papel do Estado na formação da família se unem, mas não se misturam. Se unem, mas um não substitui o outro. Nem a igreja substitui o Estado, nem o Estado substitui a igreja. Por isto, nasce a família a partir do casamento. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. É a unidade formal do casamento, tornando-se os dois uma só carne, convivendo e vivendo maritalmente, vivendo a vida do casamento, a vida de casados, formando uma só carne, constituindo família, organizando o seu próprio lar. É muito gostoso quando a sociedade entende isto e caminha pelos critérios estabelecidos por Deus na sua palavra, porque a família não é uma evolução da espécie humana, a família é uma instituição estabelecida por Deus desde a criação do universo, desde quando Deus criou o homem e a mulher e os uniu em casamento e mostrou para nós o modelo da formação da família. Bom, uma vez formada a família, nós temos que entender a estrutura da família conforme a palavra de Deus estabelece. Muitos pensam que família é um homem e uma mulher que se ajuntam
E ali dentro de casa, cada um vai estabelecer o seu quadrado, cada um vai impor as suas condições. Não. A família tem uma estrutura própria estabelecida por Deus. O papel da mulher no casamento, da esposa, o papel do marido, do esposo, o papel dos filhos. E é importante que, se cada um não tiver no seu devido lugar, a família vira uma confusão, um campo de batalha, um campo de guerra, um campo de medição de forças. Então, nós precisamos entender a estrutura e os critérios da família. O texto diz aqui que as mulheres, elas devem ser submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Senhor do corpo. Então, assim como a igreja está sujeita a Cristo, a esposa também deve estar submissa ao seu marido. Dentro da estrutura da família, o papel da mulher, descrito por Paulo antes aqui de descrever o papel do marido, é aquele papel de submissão. A palavra submissão descreve não algum tipo de escravidão, nem de inferioridade. A palavra significa estar debaixo de uma missão, sustentar uma missão. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. A Bíblia diz que a mulher tem um papel sublime e ela é preservada, ela é amada, ela é valorizada pelo papel tão sublime que ela exerce na sociedade. A palavra submissão quer dizer sustentar uma missão. Mas quem deu essa missão à mulher? É Deus quem deu esta missão à mulher. É Deus quem estabeleceu para a estrutura da família este critério. Porque assim como a igreja está sujeita a Cristo e cuidada por Cristo, zelada por Cristo, amada por Cristo, assim a mulher também está cumprindo a sua missão, sustentando a sua missão dentro do seu lar, dentro da estrutura da família, trazendo equilíbrio, trazendo tempero, trazendo ao lar a sustentação. É ela que sustenta a missão da família, a missão do lar. Então a palavra não tem nada a ver com escravidão, como tem sido deturpada nos nossos dias. Este papel da mulher é um papel tão sublime que ele não pode ser realizado por outro elemento da família que não seja a esposa, que não seja a mãe, que não seja a mulher, a regente daquele lar. 70% do sucesso dos nossos lares depende muito das mulheres, das mães, das esposas. Elas dão equilíbrio à família, elas dão sustentação à família, elas são as cuidadoras da família. Elas têm um radar especial que Deus lhes deu, que elas enxergam coisas que outros não enxergam. Elas têm habilidades que outros não têm, elas têm a sutileza, elas têm percepção que outros não têm. Por isso que o papel dela é sustentar a missão, é dar sustentação àquela casa. Esse papel é tão sublime, onde ele não é bem entendido e bem desempenhado pelas esposas e mães, aquele lar sofre terríveis desconfortos, aquele lar sofre terrível assalto constante. Então a submissão é uma submissão consciente. Deus deu a você, mulher, uma missão que nenhum outro pode fazer por você. Ninguém pode ocupar o espaço da esposa, mãe, dentro da estrutura do lar, dentro da estrutura da família. O equilíbrio do seu lar depende de você entender este papel tão sublime que Deus te deu, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. No próximo bloco eu vou falar do papel do marido. Não saia daí. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar.
Marcas Famosas de Lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas Famosas de Lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Assim como a Bíblia fala do papel da mulher na estrutura do lar, submissão, sustentar a missão da casa, a Bíblia fala do papel do marido. Diz assim o versículo 25: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. De repente você, mulher, está pensando: puxa, mas o papel da mulher é muito difícil, o papel da esposa é muito difícil. Então eu vou te apresentar o papel do marido. Marido deve amar a esposa na proporção segundo o modelo que Cristo amou a igreja. Lembrando que o princípio da família é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Tem que haver uma sujeição, uma conversão do coração de um ao outro, para que esses papéis não se confundam e para que cada um tenha alegria, liberdade, responsabilidade em desenvolver a sua função dentro da estrutura da família. Se o papel da mulher é a submissão, o papel do marido é o amor. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E você, marido, se você quer conquistar os seus filhos, demonstre amor pela mãe deles. Você vai conquistar o coração dos seus filhos. Amar aqui é amar sacrificial. Amar sem exigir nada em troca. Amar sem cobrança. Amar sem qualquer tipo de opressão sobre o outro. Amar aqui é entregando a própria vida por ela, como Cristo fez pela igreja. Amar aqui implica em sacrifício, não em deleite, não em exigências, mas em sacrifício. Amar aqui significa derramar o sangue. Se acontecer alguma coisa dentro da sua casa, que o sangue de alguém vai ser derramado, tem que ser o do marido, o seu. É o marido que é colocado aqui para amar a esposa, cuidar dela, proteger a sua casa. É uma liderança amorosa, não conquistada pela força, não imposta por qualquer tipo de opressão, mas segundo o modelo de Cristo, que se fez servo por amor de nós. É uma liderança amorosa. Aqui o texto diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É um amor que se entrega, é um amor que se dedica, é um amor que está pronto ao sacrifício. Se chegar algum malfeitor na sua casa, você não pode usar a sua mulher nem seus filhos como escudo. É você que tem que colocar o peito na frente. Se alguém tiver que morrer pela família, não é a esposa, não são os filhos,
é você pai, é você marido, assim que a Bíblia diz, como Cristo amou a sua igreja. Cristo enfrentou e enfrenta os inimigos da igreja. Ele não manda que nós, a igreja, vá, ele vai adiante de nós. Assim é a liderança do marido, para santificação da esposa, para a santificação da família, para a purificação desta família, para que essa família tenha equilíbrio, uma liderança amorosa de um pai crente, cheio do temor de Deus, consciente, é indispensável. Aqui está dizendo que Cristo não só amou a igreja, como Cristo cuida da igreja. Não é só amar, é também cuidar, e amar implica em cuidar, em derramar o seu próprio sangue, caso seja necessário, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa, sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Paulo está mostrando o sublime papel do marido numa liderança amorosa dentro do seu lar, dentro da sua casa. Maridos, não terceirizem a liderança da sua casa, nem para os filhos, nem julgando a responsabilidade nas costas da esposa. Assuma o seu papel de liderança, uma liderança amorosa, e a mulher sustentando como auxiliadora idônea esta liderança amorosa, e assim a família se estabelece, se estrutura, se fortalece, e assim nossos filhos crescem dentro dos nossos lares de forma saudável. O texto segue dizendo: filhos, obedecei a vossos pais. Olha só, a submissão da esposa, o amor do marido, a obediência dos filhos. É assim que a família cristã vive em harmonia e em paz. Ninguém oprimindo, usando de tirania nem violência dentro de casa. Ninguém precisando de conquistar nada pela força. Cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua contribuição, cada um tem a sua função dentro da estrutura da família. E nós não temos vergonha desta estrutura da família estabelecida por Deus. Eu me lembro como filho, quantas vezes eu obedeci meus pais com lágrimas nos olhos. Às vezes até obedeci contra a minha vontade. E hoje eu agradeço a Deus de ter obedecido meus pais, até mesmo contra a minha própria vontade. Porque é ali que eu aprendi o que é a obediência, a submissão ao Senhor. Foi ali que eu aprendi com meus pais a respeitar as ordens estabelecidas por Deus, na família, na igreja, na sociedade. Se hoje eu sei respeitar as autoridades, sei respeitar as estruturas estabelecidas para uma sociedade saudável, democrática, eu aprendi dentro da minha casa, dentro dessa estrutura de um lar cristão. E eu louvo muito a Deus por isso. E vi sempre meu pai, uma liderança amorosa. Eu vi sempre minha mãe, uma submissão consciente, sabendo que Deus estabeleceu uma estrutura para a família, para que a família possa ir bem, com harmonia, sem violência, para que os filhos cresçam num ambiente saudável, sem amargura, sem rancor, sem qualquer tipo de mágoa que possa prejudicar a vida deste homem, desta mulher no futuro. Se as pessoas aprenderem dentro de casa, serão bons cidadãos, porque nós sabemos que uma sociedade forte é uma sociedade que tem famílias bem estabelecidas, famílias fortes, famílias bem estruturadas.
Então eu gostaria que você atentasse neste programa. Eu estou lendo em Efésios capítulo 5, do versículo 21 ao 33, quando a palavra de Deus nos mostra a estrutura da família, mostrando que a família aqui, ela segue o modelo de Cristo para com a sua igreja. Não é Cristo e a igreja, o relacionamento de Cristo com a igreja, que é estruturado com base na família. Não, é a família que é estruturada com base no relacionamento de Cristo para com a sua igreja. Assim como Cristo é o cabeça da igreja e a igreja está cuidada por Cristo, submissa a Cristo, assim também o marido e a mulher, a estrutura da família tem a mesma estrutura relacional de Cristo com a igreja. E isso é maravilhoso porque gera saúde espiritual nos nossos corações, gera submissão ao Senhor. O tempo todo que Paulo fala isso, ele fala assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A mulher deve ser submissa ao marido como ao Senhor. O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo é sempre o modelo, sempre o exemplo, quer para o marido, quer para a esposa, quer para os filhos. Os filhos devem obedecer aos pais no Senhor. É mandamento do Senhor: honra teu pai e a tua mãe, para que você vá bem e seja de longa vida sobre a face da terra. Então, recordando, o papel do marido é amar, o papel da esposa é ser submissa, o papel dos filhos é obedecerem aos pais, e os pais não devem tratar os filhos com amargura nem com rancor, mas ensiná-los a crescer de forma sadia, cheio do temor de Deus no coração, para que estas funções não se tornem um peso nem para o marido, nem para a esposa, nem para os filhos, para que essas funções sejam realizadas e vividas naturalmente, não seja com base em cobrança, não seja com base em afrontas, mas seja harmoniosa, aplicando o Evangelho ao relacionamento familiar. E o que é o Evangelho? O Evangelho é perdão, o Evangelho é amor, o Evangelho é fidelidade, é lealdade, o Evangelho é paz, é alegria, o Evangelho é graça. Onde o Evangelho é aplicado, ali é um ambiente sadio para as pessoas viverem. Aplique o Evangelho à vida da sua família. Deus te abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o programa nesta tarde. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Olha, nós estamos encerrando aqui o programa Andando com Cristo, nesse dia. Lembrando que a TV Grandourados divulga esse programa, produz esse programa, que é de responsabilidade da Igreja Presbiteriana de Dourados. E é sempre uma alegria chegar até você com a palavra de Deus. Traga sua família esse fim de semana ao Congresso da Família. Sexta às 19h30, sábado às 19h30, domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas no encerramento. Será uma alegria receber aqui a sua família quando o reverendo Valdeci dos Santos, um secretário nacional de apoio pastoral, ele cuida das famílias pastorais, estará aqui
para tratar conosco dos desafios contemporâneos da família cristã. E você e a sua família são nossos convidados, tá bom? Nós vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Deus, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Louvamos o teu nome pela vida desta família que nos acompanha agora. Oramos por este lar, oramos por esta família, pedimos que a tua bênção e a tua paz repouse sobre o coração de cada um que nos assiste agora. Pedimos que o Senhor mesmo esteja aplicando o teu santo e doce evangelho ao coração da família, dando graça, dando paz, dando discernimento e sabedoria. Deus, use de misericórdia para com as nossas famílias, para que elas sejam famílias firmes e bem estruturadas, debaixo da tua graça e da tua paz. Muito obrigado por esses que nos acompanham agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Andando com Cristo, na TV Grandourados, a TV da família douradense.